Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Angelini. Agora estou trazendo para vocês mais um exemplo do livro Táticas de Checkmate do Garry Kasparov. Vamos dar uma olhada nessa posição aqui. O que temos nessa posição? De novo, nós temos aqui, ó, temos em material, acho que é o que, né? Dois bispos, cavalo, cavalo. As negras, não, tá tudo igual. Tá tudo igualzinho, materiais eles estão iguais, tá? Mas as negras estão lá coadas lá no canto, com uma torre em cima delas e tudo. Olha que interessante, daí eu tenho... O que nós temos aqui? Esse bispo atacando a dama. Assim, é o mais crítico para as brancas, que as brancas que vão jogar, né? E olha que interessante, eu tenho um cavalo aqui. Ó, o rei, se... Olha que interessante, se eu capturasse esse bispo, o que ia acontecer? Ele ia capturar com o cavalo, certo? O cavalo ia ficar aqui nessa posição, tá? Então você ia ter um cavalo aqui, o rei não pode vir para cá, por causa da torre que está aqui. E aqui ia ter uma peça também. E eu tenho aqui um cavalo. E esse cavalo pode vir aonde? Aqui, aqui. E daí o rei não tem lugar, dá mate. Por isso, assim, o que chama curiosidade, que se você for olhar, o rei, do jeito que está aqui agora, é aquele, se o rei levar um cheque, acabou a partida. Concorda? Ele não tem para onde ir. Ele está cercado pela torre, na única casa que ele pode ir, e de resto pelas peças dele. É isso, essa sutileza assim que tem que começar a enxergar. Do tipo, vou olhar lá exercício de tática, né, que fala assim, começar a enxergar, olha que curioso, se você for olhar, o rei dele não tem saída. Não tem para onde sair. E se você atacar o bispo, o rei não pode pegar, o rei não pode atacar por causa da torre, ele vai continuar no mesmo desespero. Ele vai jogar o cavalo aqui, ele vai ter que capturar de cavalo, porque senão é mate. Porque, ó, eu tenho uma torre, e aqui eu ia ter a dama, se a dama capturasse o bispo. Então ele obrigatoriamente ia ter que capturar. Mas aqui tem um cavalo que pode entrar e dar checkmate. É sempre isso, principalmente com a dama, pessoal. Antes de fazer um sacrifício, você tem que analisar todas as possibilidades. Não é sair fazendo por fazendo, porque com a dama errou, bicho, pode esquecer, você acabou a partida. Você não vai fazer mais nada. Tá? Então, qual o lance? Ó, aqui, ó. Então vamos analisar. Então é isso daqui, ó. Você concorda? Ó? Se a dama atacar o bispo, ele vai ter que defender com o cavalo. O rei vai continuar o quê? Acuado. Ele não vai poder vir nessa casa em C aqui. Ele não pode ir para nenhuma casa, porque ele vai ter um cavalo aqui, o bispo aqui. Ele não pode, quer dizer, se ele levar um cheque, acabou a partida para ele. E é o que vai acontecer. Eu vou lá, sacrifiquei a dama em cima do bispo. Ele capturou com o cavalo e eu entrei com o cavalo. Mate. Vocês viram? É assim, tem muitas posições que chamam uma análise melhor assim. É o que estava olhando lá. Se você for ver, ele não tinha... O rei dele estava sufocado, sem espaço nenhum. Ele não podia ir para nenhuma casa. Se ele tomasse um cheque, acabou a partida. Só que o que está lá acontece. Você consegue atacar com o bispo? Não, né? Com nenhum dos dois bispos. E você tem um cavalinho ali. E o cavalo pula por cima de peças. É a única peça que pula por cima. E você viu, o cavalo deu mate e protegeu a torre também, né? Que já estava protegida, mas foi assim, é um mate muito bonito. Por isso tem que falar, tem que pensar na sutileza, olhar uma partida,
olhar uma posição assim, quando você olhar uma posição, começar a pensar. Lógico, você não vai começar numa partida e colocar todas as flechinhas. Mas é para você tem que ir treinando padrões. Meu, se tiver desse jeito, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar aquilo. Entendeu? É muito padrões. É isso que eu quero que vocês peguem. E assim, todos os professores que eu tive falaram a mesma coisa. Todo mundo, por exemplo, eu tive aula com o Gerson Pérez falava o tempo inteiro. Até ele passou vários livros de um holandês, se eu não me engano, que o cara só falava em padrões. E é que eu falo, volta a repetir. Se vocês assistam o filme Mente Inteligente com a Susan Polgar, é 40 minutos, tem no YouTube de graça. Meu, é impressionante. Vocês vão olhar. É impressionante como o pai dela treinou as 3 filhas, bater 2 super GMs e uma mestre internacional, que é a outra que eu não lembro o nome dela. Eu lembro da Judith e da Susan. Mas olha, então assim, padrões. Você vai ver claramente em relação aos padrões. Como ele treinou as filhas para padrões. É o que faz, eu já contei a cena para vocês do caminhão. Ela estava num café, fizeram uma experiência com ela, ia passar um caminhão e no todo do caminhão estava uma posição de xadrez. Eu vou repetir se alguém não prestou atenção na história. Estava no todo de xadrez um tabuleiro, a foto do tabuleiro com uma posição. Ela olhou só 3 segundos, ela estava sentada numa mesinha na calçada e o caminhão passava na rua. Eles avisavam, ela olhou e dava um tabuleiro para ela montar. Ela montou na hora. Foi um enxadrista que colocou aquela posição. Depois eles pegaram um cara que não jogava xadrez, deram as peças na mão dele e falaram, monta. Foi a mesma experiência. Ela foi lá, sentou na mesinha, o caminhão passou com essa posição. Adivinha o resultado? Ela não conseguiu montar. Por quê? Porque ela está acostumada com os padrões de xadrez na cabeça dela. E aquilo lá, teoricamente, não era xadrez. Tinha um monte de peça colocado lá esmo. Então, a importância dos padrões é muito importante. É isso que eu quero que vocês entendam, que é muito, muito, muito importante. Tá bom, pessoal? Então tem que treinar muita tática. Como o Kasparov mesmo falou, a grande maioria das partidas de pessoas amadoras acaba em tática. Os jogadores que jogam um pouco, quase 100% acabam em tática. Em nível intermediário, ele fala que de 90% a 95% das partidas. Por tática. Estratégia é lá na frente, jogadores que já estão jogando, conhecem muito bem, assim, que estão se preparando. Então é tática. Tem que estudar, tem que aprender os padrões, de bater o olho, os padrões táticos, cravada, ataque duplo, aquelas coisas que eu já passei para vocês. Peguem aquele material, estudem de novo, para não repetir, porque o Garry Kasparov fala a mesma coisa aqui no... Ele fala a mesma coisa no livro também. Daí eu não vou passar essa mesma parte para vocês, por isso que eu quero que vocês olhem o material que tem lá, que é a mesma coisa que eu fiz para vocês, tá bom? Então tá bom, pessoal, até mais, um abraço. Não esqueça de curtir o vídeo, chame seus amigos também, que jogam xadrez, para curtir o canal. Que todo dia eu vou estar colocando material. Valeu, pessoal, muito obrigado.